Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e chegamos para mais um pós-jogo aqui no canal Loucos por Ti, pós-jogo do empate em 0-0 entre Corinthians e Atlético Paranaense, jogo que começou às 7h30 da noite desta quinta-feira em Itaquera, na Neoquímica Arena, na nossa casa, mais uma vez lotada e com excelente público. Mas vamos lá, galera. Porque hoje o jogo foi, assim, muito estressante, mano. Muito estressante. Vou tentar ser aqui o mais pleno possível, tá? Durante esse pós-jogo, porque hoje eu passei raiva, cara. Passei muita raiva hoje. Meu Deus do céu. Não foi nem com o desempenho do Corinthians em campo, tá? Porque quando eu vi a escalação, eu não imaginava um desempenho bom, né? Eu não acho que o Corinthians fez um bom jogo, não acho que também fez um jogo péssimo, muito pelo contrário, fez um jogo defensivamente sólido, né? Eu não imaginava que teria tanta solidez, né? Tendo André Ramalho, que normalmente sempre falha, tendo o Mateuzinho improvisado na esquerda, tendo o Ranielli jogando como um zagueiro, mas o que o Corinthians teve de melhor no jogo foi a solidez, né? O Corinthians não sofreu contra o Atlético Paranaense. Muito pelo contrário, né? O Corinthians teve as melhores chances do jogo. Mas antes da gente começar e falar de tudo que aconteceu durante esses 90 minutos, quero pedir encarecidamente a todos vocês que deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem e hypem esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente formar uma grandiosa comunidade da fiel torcida aqui também, para a gente bater aquela resenha, aquele bate-papo em todos os pós-jogos. E é claro que você não se esqueça de seguir o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo neste exato momento, né? Vamos lá, galera, vamos começar do início, né? No último pós-jogo eu não tive tanta sequência, assim, né? Não tive uma sequência, mas hoje eu quero ver de voltar com aquela sequência padrão que a gente tinha nos pós-jogos anteriormente à parada da Copa, que era começando pela escalação, né? Uma escalação extremamente alternativa, mandada para o Diniz para essa partida, muito claro, pensando em poupar para o jogo do final de semana, jogo da ida das oitavas da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, contra o Internacional, né? O Inter que também vive uma fase tenebrosa, né? Inclusive o Corinthians, na minha visão, é favorito a avançar de fase, mesmo agora com a perda do Yuri Alberto, mas a gente já vai chegar nesse ponto, né? Até porque o Yuri não começou no titular. O time titular tinha Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral esquerda, porque o Pedro Milans ficou na direita, a dupla de zaga formada por André Ramalho e Ranielli, uma partidaça inclusive do Ranielli, a trinca ali de volantes era Alan, Matheus Pereira, Carrilho e Labiat. E lá no ataque, né, Lingard e Dieguinho, os dois que fizeram aí jogos bem abaixo, jogos terríveis, para falar bem a realidade. Cara, sendo bem sincero, eu não teria poupado o time, tá? Eu não teria poupado o time no primeiro tempo. Eu prefiro, quando tenta entrar com os titulares para conquistar e fazer o resultado no primeiro tempo e depois tirar os titulares, tá? Para evitar problemas mais sérios físicos. Mas eu não gosto dessa ideia de mudar tanto o time. Já falava isso na época do Dorival, na época do Ramon Dias, aqui no canal. Eu não gosto muito quando o time vem totalmente alterado. Apesar do Corinthians ter jogado com uma escalação totalmente alterada e não ter mudado a sua forma de jogar, né? Gostar de ter a posse de bola, normalmente jogando em Itaquera, o time joga no estilo Fernando Diniz, né? Quando a gente joga dentro de casa. Então o Corinthians teve mais a posse, criou as principais jogadas do jogo. O primeiro tempo já foi um primeiro tempo muito truncado. Se no jogo contra o Bahia a gente teve os dois times batendo pra caramba, quem bateu nesse jogo foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não perdia viagem em um lance sequer. No primeiro tempo teve uma entrada ali só, que foi do Alan pra cima do Viveiros, de assim, forte entrada do Corinthians, porque de resto a maioria das entradas eram por parte do Atlético Paranaense. Inclusive o primeiro tempo terminou num imbróglio gigantesco, porque o cara foi dar um jogo de corpo no Mateuzinho completamente desnecessário, né? E mais uma vez, cara, ó, não tem como a gente tirar da equação dessa partida a péssima arbitragem, né? A
A gente já tinha reclamado do Ramon Abachaebel no final de semana, no empate com o Bahia em 0x0, em 1x1, quer dizer. E agora a gente vai ter que reclamar de novo da arbitragem. Porque, cara, o Zanovelli, gente, não é de agora, não é esse ano. Gente, faz anos que o Zanovelli é o pior árbitro, tá, da CBF possível. Eu fico de cara todas as vezes que ele vai apitar o jogo do Corinthians ou qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro, por ele ser árbitro de nível Série A ainda, gente. Eu fico, assim, abismado que a CBF não rebaixou esse cara. Sendo bem sincero, ele não merece apitar nem Série B. Tá? O Zanovelli, ele, assim, ele merecia ser afastado de árbitro. Ele não deveria apitar jogo nenhum. Nem de várzea, nada. Porque ele é um árbitro extremamente sem critério. Tem faltinhas desse tamanho que ele marca. Pouco contato ele marca. Aí tem faltas absurdas na cara dele que ele não dá falta. Ele não tem controle nenhum sobre os jogadores. O final do primeiro tempo mostrou isso. Cara, ele deixa os caras assim discutirem, os caras se peitarem, ele fica só assistindo. E quando ele vai falar, ninguém respeita ele. Assim, zero respeito por ele. É um cara que não tem controle sobre os atletas. E por que ele não tem controle? Porque ele se perde com as faltas que ele vai dando. Tem uma falta forte aqui, ele não marca. Aí tem um agarrãozinho aqui, um puxãozinho de camisa de leve, falta e para o jogo. Para muito o jogo, também é outra situação. Porque, cara, ele picotou muito o jogo. Muito o jogo. Foi bizarro o que o Zanovelli fez, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo mais truncado. O Corinthians, que esse time em reserva, sofreu muito para criar grandes chances. Né? O Dieguinho e o Lingard fizeram um jogo muito apagado lá na frente. Inclusive, o Lingard irritou todo mundo hoje. Né? O jogo do Lingard foi horroroso. O Lingard está até agora no bolso do zagueiro do Atlético Paranaense. Sequer conseguia dominar a bola. Teve vários passes que ele deu direto para fora. Tenebrosa essa volta do Lingard, né? Tenebrosa, cara. Um jogo terrível. O Labiade até se movimentava bem, né? Inclusive, para nossa tristeza, também se lesionou. A gente já citou a do Yuri, que a gente vai falar mais pra frente, de forma focada. Né? Mas assim, cara, bizarro, né? A lesão do Labiade, cara. Acabou se machucando sozinho. E aí a gente tem que puxar aquele assunto do gramado, né? Teve vários momentos que a câmera, né, da Cazé TV, ali a câmera do jogo, afastou, você via a situação do gramado da Neoquímica Arena, gente, é tenebroso. É tenebroso. A gente sempre elogiou esse gramado, vários treinadores elogiaram esse gramado, o Diniz, inclusive, na coletiva pós-jogo, falou, todas as vezes que eu jogava aqui na arena, era com um gramado bom. O que aconteceu com esse gramado, gente? Qual que é a explicação pro gramado do Corinthians estar tão horroroso, cara? A arena teve por, sim, mais de década. Aí, desde que foi construído o melhor gramado do futebol brasileiro. Aí agora, teve um período de parada para a Copa. A diretoria teve todo o tempo do mundo para trocar o gramado, para reformular o gramado. Resolveu reformular e mexer no gramado uma semana antes do jogo do Remo. E o gramado tá essa piaba, mano. A lesão do Labiade, ela é assim, claramente por conta do gramado, mano. A chuteira do Labiade trava na areia do gramado, mano. Trava na areia. E provavelmente ele teve uma lesão de LCA, mano. Uma lesão gravíssima. A gente torce pra que não, mas a imagem, ela é chocante, cara. Uma imagem, assim, clara de LCA. Infelizmente. Muito infelizmente. Porque o Labiade vinha sendo muito crucial antes da parada pra Copa. Já tinha sendo importante contra o Peñarol, contra o Galo, foi muito bem contra o Remo para substituir o Rodrigo Garro. Hoje, do ataque, era um dos poucos que se salvava, que dominava a bola com calma, que trocava passo tranquilo, sem acelerar demais o jogo. Quando precisava acelerar, também acelerava. Era o cara mais lúcido ali do setor ofensivo, né, nesse time totalmente misto. E assim, a gente perdeu esse cara por conta do péssimo cuidado que essa diretoria teve com o gramado, cara. Inclusive, né, essa diretoria do Osmar Stabile, nossa senhora, né, gente? É loucura o que ela tá deteriorando mais o clube, né? A gente criticou a diretoria do Augusto Melo porque tinha que criticar mesmo, criticou toda a renovação e transparência, mas a gente também tem que criticar o senhor Osmar Stabile, que faz, assim, um auê, né? Faz um auê como presidente do Corinthians. Não só ele, né? Toda essa laia que hoje tá à frente do clube. Infelizmente, a gente é refém desses caras, né? Infelizmente, a gente é refém deles.
E aí a situação do melhor gramado do Brasil, a Arena passou por um gramado horroroso. A gente já tinha visto isso contra o Remo, né? Eu não fiz pós-jogo contra o Remo, por isso que eu não tinha citado, mas hoje ficou escancarado o gramado. Eu imagino os torcedores que foram na Arena. Se a gente da TV percebeu que o gramado estava ruim, cara, se a gente assistir de lá de perto, meu Deus, deve ser chocante a situação do gramado. Você pode ter certeza que não vai ser só eu que vou reclamar. Vai ter muitos, né, criadores de conteúdo do Corinthians reclamando do gramado. Provavelmente vai ter criadores de conteúdo do Atlético reclamando do gramado. Porque hoje o Corinthians tem um técnico que gosta da posse de bola. Mas é impossível o Corinthians jogar com posse de bola nesse gramado. Esse gramado tá horroroso. Eu vim aqui, critiquei o gramado da Fonte Nova no domingo, porque também era um gramado péssimo. Mas hoje, meu Deus, o gramado do Corinthians ali tá, assim, em nível parecido. Feio o gramado da Neoquímica Arena. Eles prometeram que vão ter o gramado 100% pronto para o jogo contra o Inter na volta da Copa do Brasil, né? Meio de semana que vem. Veremos. Veremos, porque nessa situação de gramado vai ser bem complicado. Voltando para a questão aqui do primeiro tempo. Primeiro tempo muito pegado, primeiro tempo onde o Corinthians foi muito sólido defensivamente. Como eu disse já, o Ranieri fez uma senhora partida. O Ranieri fez uma partidaça como zagueiro. A gente sabia, né? O Ranieri já jogou boa parte da sua carreira na posição. Então, o nosso maior medo com esse sistema defensivo era o lado ali com Pedro Milans e André Ramalho. O André Ramalho sempre tem os lances trapalhões, né? O lance dos trapalhões. Inclusive, teve um lance que a bola meio que sobe assim, ele fica procurando e o juiz deu uma falta do Mendonça ali, meio assim, que eu fiquei de cara. Mas que bom que ele deu a falta, porque o André já estava cometendo uma das suas atrapalhadas. O Milans não acho que ele comprometeu, acho que ele fez o arroz com feijão. Desde que o Milans chegou, eu venho falando isso. É um jogador que faz o arroz com feijão. Não é nada demais, mas também não é horroroso. É um cara para ser reserva do Mateuzinho, eu acho que não tá ruim não. Mas assim, o primeiro tempo muito truncado, muito pegado. A melhor chance da primeira etapa foi do Corinthians, né? Uma baita bola do Alan. Inclusive, eu acho que a gente pode dizer que foi um dos melhores jogos do Alan com a camisa do Corinthians, errando muito menos, né? Sendo crucial para defender também, para proteção ali da entrada da grande área, sendo muito importante para conduzir essa saída de bola, tocando bem a bola, não forçando muito passe, e foi aí essencial para criar a única jogada de perigo do Corinthians no primeiro tempo, que foi o cruzamento dele para o cabeceio do Mateuzinho e um milagre do Santos, né? O goleiro do Atlético fez um milagre ali na base do reflexo. No segundo tempo, vem as mudanças do Fernando Diniz. Né? O Fernando Diniz volta com mudanças porque o Corinthians não criava muita coisa e já teria que voltar, né? Porque o Labiade se machucou exatamente no último lance do primeiro tempo. Né? Então o Caio César entra para o segundo tempo junto com o Yuri Alberto, né? Saíram Labiade, obviamente pela lesão, e o Dieguinho. A partida do Dieguinho, como eu disse, era muito ruim, era muito fraca, ele foi assim inerte no primeiro tempo. Pouco tocou na bola, quando tocou não conseguiu ser efetivo, não conseguiu para cima, não conseguiu ganhar num contra um, então foi muito mal o Dieguinho hoje. Né? E o Yuri e o Caio César entram e o Corinthians muda de patamar completamente. Né? O Corinthians muda de patamar completamente com a entrada de Caio César e Yuri. Porque se o Corinthians já tinha criado a melhor chance do primeiro tempo, não acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, acho que o primeiro tempo foi bem dividido, né? Mas a melhor chance já tinha sido do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não conseguiu assustar o Hugo Souza em nenhum momento do jogo, mas no segundo tempo, principalmente, o domínio foi todo do Corinthians e o Corinthians teve grandes chances. Né? O Yuri Alberto deu um chutaço de fora da área que forçou uma grande defesa do goleiro Santos, um milagre, né, de mão trocada, uma baita de uma defesa. O Caio César muito importante para puxar esses contra-ataques, para dar velocidade. Depois o Yuri recebe outro lançamento, eu não sei de quem que foi, se foi do Mateuzinho, né, que vem e o Yuri perde a chance, ele pega meio que de raspão na bola só e ela fica na mão do Santos, mas assim, o Corinthians melhorou, teve mais volume ainda com a entrada dos titulares, né? Começou a entrar os titulares, começou o Corinthians a jogar ainda melhor. E o segundo tempo foi isso. O Corinthians tendo a posse, né, o Atlético tentando escapar em contra-ataques, mas sendo menos efetivo até do que no primeiro tempo, e o domínio sendo total do Corinthians. Eu vou até aqui, né, o Corinthians nem teve tanta posse assim, teve só 52% de posse de bola contra 45% do Atlético, mas, porém, entretanto, todavia, foi melhor no jogo, tá? Foi melhor do jogo, apesar de não ter uma posse tão absurda assim.
A gente pegar as estatísticas, por exemplo, o Corinthians finalizou 4 vezes no alvo. Esse é o número de finalizações do Atlético no jogo todo. O Atlético deu uma finalização no alvo, que foi aquela bola na trave do Viveiros, né? A bola sobra para ele, acho que ele estava impedido, inclusive, mas a bola pegou na trave e foi a melhor chance do Atlético no jogo todo, esse cabeceio do Viveiros. De resto, nem chegaram a assustar o Hugo Souza. Essa que é a grande realidade, né? E aí, cara, tem a lesão do Yuri Alberto, né? Que é uma fatalidade, mano. Uma fatalidade, é um momento crucial aí da temporada. Mais uma vez uma lesão de posterior de coxa. Ele sai catando cavaco ali, né? Numa bola que o cara do Inter divide, ele sai catando cavaco e tal. É até um ataque pro Corinthians. E ele cai já fazendo o sinal de que estirou pro banco de reservas. E o Diniz que tava vindo para cima, né? Provavelmente ia tirar ali tanto o Matheus Pereira quanto o Carrilho para colocar Rodrigo Garro e Breno Bidon, teve que mudar a substituição, né? Teve que colocar o Garro no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que tinha entrado na volta do intervalo e teve que sair aos 78, né? Cara, uma fatalidade completa, aí 30 e poucos minutos de jogo. Infelizmente, o Yuri teve que sair ali chorando muito, né? Claramente, muito chateado. O Yuri, normalmente, quando ele se lesiona, ele chora bastante, porque ele sabe, né, da importância e o segundo tempo mostra o quão importante o Yuri é pro Corinthians, né? E que, infelizmente, a gente vai ter aí no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Inter um ataque bem desfalcado. Creio eu que o Memphis não vai jogar, ele só deve jogar o jogo da volta, né? Deve ser a reestreia do Memphis, deve ser o jogo da volta. Talvez nem comece titular, comece no banco. E aí a gente vai ter que ir com o Lingard de falso 9, porque o Pedro Raul, glória a Deus, tá machucado, que se o Lingard é ruim, o Pedro Raul nem se fala, né? Então a gente vai ter que ir aí com o Lingard de falso 9 de novo, cara. Infelizmente. Não acho que vai utilizar o Guinegão, porque o Diniz não é tão fã assim do Guinegão, pelo que parece, né? Não botou o menino para jogar ainda. Então, muito complicado, vai fazer muita falta o Yuri Alberto, né? Apesar de ele ter ali perdido um gol e ter forçado uma defesaça, né, do goleiro Santos, isso mostra, né, a importância dele, né, e o quão crucial ele é pro Corinthians, e uma lesão faz muita falta. E aí a gente fica com aquele sentimento ruim, né, de que, pô, tá ligado? Poupou, aí teve que colocar no segundo tempo. Por isso que eu falo, por isso que eu sou o adepto a começar com bons titulares, né, os caras que estão resolvendo os jogos, por exemplo, Caio César e Yuri Alberto, já no primeiro tempo, porque se a gente consegue a vitória, tipo 1-0, 2-0 no primeiro tempo, a gente consegue voltar pro segundo tempo com o time modificado, aí tira o Yuri, aí descansa o Caio César também, entendeu? Porque quando você faz um primeiro tempo onde você teve chance de vencer, teve a melhor chance do jogo, e você cria aquela expectativa de que, pô, se eu colocar os titulares agora, pode ser que a gente vença com tranquilidade o jogo. Sabe? Aí força o jogador, né? O jogador acaba tendo que entregar ainda mais, né, do que entregaria normalmente, porque ele tem que buscar o resultado. Agora, se o jogador começa jogando, abre 1-0, por exemplo, aos 15 minutos, fica mais tranquilo o jogo, dá uma tranquilizada. Então, é complicado. Eu não sou fã de ir com um time muito misto e nem de começar com os reservas jogando e os titulares no banco quando for poupar. Prefiro que comece com os titulares, tente fazer o resultado. Ah, Gabriel, não conseguiu fazer resultado nem com eles, foi pro 0-0 pro segundo tempo. Não tem problema, muda, pelo menos você tentou. Eu acho que você colocar os caras no segundo tempo para tentar vencer é muito complicado. Quando você começa com os caras para tentar vencer, eu acho que é mais tranquilo, sabe? Talvez eu esteja falando besteira, mas é um sentimento meu, tá? Sentimento meu. E aí entra o Breno Bidon e o Rodrigo Garro. O Breno mal tocou na bola. E o Garro, no pouco que tocou, conseguiu irritar a gente, né? Os escanteios que o Rodrigo Garro bateu hoje são uma vergonha. Uma vergonha os escanteios que o Rodrigo Garro bateu. Entrou meio fora de ritmo também, meio a par do jogo, né? Os jogadores do Atlético ceifando o jogo todo. O Garro entrou meio desconexo. E depois entrou o André no lugar do André Carrilho. O André também pouco tocou na bola nesse final de jogo. E aí teve de novo outro bololô, outro empurra-empurra. Aí sobrou 500 amarelos. O André Ramalho tomou amarelo, o Mateuzinho tomou amarelo, o Garro tomou amarelo. E aquilo, né, cara? Um árbitro horroroso. Mais uma vez, é um árbitro que prejudica a sequência do jogo. Inclusive, eu fico me perguntando, né? Porque a CBF tinha prometido, né? A profissionalização da arbitragem, que eles iam ser avaliados, e até árbitro que poderia cair de divisão e tudo mais. Não sei se já começou a valer, não me lembro se só começa em 2027, mas isso precisa acontecer logo. Os árbitros precisam se profissionalizar urgente, porque caras como Zanovelli, ele é assim, gente.
como eu disse no início do vídeo. Inacreditável esse cara apitar a Série A. Inacreditável é ele apitar qualquer jogo de futebol, né? Porque ele é horroroso. Acho que é o pior árbitro do futebol brasileiro e não é de agora, como eu disse anteriormente também. Faz tempo, vai fazer uns 4, 5 anos que ninguém aguenta o Zanovelli. Ele continua apitando o jogo. Ele continua apitando o jogo do Corinthians. O ano passado ele apitou. Foi ano passado ou foi? Não, foi ano passado. Corinthians e Galo, né, lá em Minas Gerais. Cara, uma arbitragem vergonhosa. Que foi aquele jogo que o Rubens foi expulso. Sabe assim? Uma vergonha a arbitragem do Zanovelli lá. Agora ele volta a apitar um jogo do Corinthians e mais uma vez, como eu já citei, né, várias partes onde ele não é qualificado, né, ele é um árbitro incompleto total. Ele é um árbitro horroroso para apitar um jogo de terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contra ali oitavo, nono. É complicado, cara. É bem complicado. Né? E, cara, sendo bem sincero, se a gente olhar de fora, pegamos o terceiro colocado do campeonato, né? Não deixamos os caras vencerem, né? Porque a gente venceu no primeiro turno e agora empatou em casa. Dava para ter vencido, o Santos salvou o Atlético Paranaense, porque o Corinthians foi melhor, diferente do que foi no jogo, inclusive, do primeiro turno, né? Que o Corinthians foi amassado pelo Atlético e ganhou de 1-0 com o gol de fora da área do Garro. Hoje não, hoje o Corinthians foi superior, mesmo que pouco, mas conseguiu ser superior e não conseguiu vencer, infelizmente, porque o goleiro Santos fez 2 miraculos, né? Tanto no cabeceio do Mateuzinho no primeiro tempo, quanto ali na finalização do Yuri Alberto, as duas, né, finalizações do Yuri Alberto. A segunda acho que foi mais falta ali de pegar melhor na bola do Yuri do que mérito do Santos. Mas vamos colocar aí essas 3 defesas cruciais aí para segurar o resultado pro Atlético. Pro Corinthians e pro Atlético não foi um resultado, acho que pro Atlético foi menos pior, né? Foi melhor pro Atlético do que pro Corinthians, óbvio, porque ele tá jogando fora de casa. Mas eu acho que se tivesse um merecedor da vitória, seria o Corinthians, mesmo que o jogo tenha sido muito atrapalhado pela arbitragem e extremamente chato de assistir, né? O jogo foi extremamente insuportável de acompanhar, mas o que mais me irritou nesse jogo, como eu disse desde o início, que eu tava muito irritado, foi a arbitragem. A arbitragem me tirou do sério completamente. Teve uma falta que o Zanovelli não deu no Garro agora no final do jogo, que é um escárnio, é um escândalo ele não ter dado essa falta no Rodrigo Garro. Teve, entre outras chegadas, né? Vai ser redundante a gente ficar falando de Paulo Zanovelli, que é um árbitro horroroso. É isso, né, caras? Vamos então finalizar aqui o pós-jogo de hoje. Não quero tomar tanto tempo dos senhores, indo para as notas, né? As nossas notas, como a gente costuma dar, no vídeo passado eu falei meio que por cima, expliquei meio por cima como é que funciona. Mas como que funciona? A gente vem aqui, né? Eu venho aqui e digo para vocês quem foi o melhor da partida, claro, na minha visão, quem foi bem, quem foi regular, quem foi ruim, quem foi péssimo e quem foi o péssimo dos péssimos. Ou seja, o pior jogador do Corinthians em campo. Fechou? Então vamos lá. Começando pelos titulares, Hugo Souza, cara, trabalhou pouco hoje, muito mais seguro do que o jogo contra o Bahia. Vou dar uma nota regular pro Hugo porque ele não foi tão exigido. Quando foi exigido, esteve lá, fez aí boas saídas do gol. Os problemas com o pé, o Hugo sempre vai ter, não tem jeito, né? Vai demorar pro Hugo melhorar essa saída de bola com os pés, mas no meio das 3 traves, foi importante hoje o Hugo Souza. Não acho que tenha cometido nenhum erro grave, como por exemplo foi contra o Bahia. Na lateral direita, o Milan também vai repetir a nota regular, como eu disse durante a análise, um jogador arroz com feijão, jogador que vai fazendo aí as suas partidinhas nota 6, estressa um pouco no ataque, porque ele é meio esbaforido e tal, mas não é um jogador horroroso não, acho que para ser reserva do Mateuzinho tá excelente e vai ficar com uma nota regular no jogo de hoje. André Ramalho. Vou dar uma nota regular pro André. Não acho que ele tenha ido mal, não. Gostei até do jogo do André. Normalmente ele é mais inseguro, né? Que eu me lembro de atrapalhada, só teve esse lance aí que o juiz deu falta do Mendonça pra cima dele. De resto, não teve nenhuma atrapalhada nem nada disso. Tem ali uns passezinhos mais fracos, umas atitudes que dão uma estressada, mas vai ficar com uma nota regular o André Ramalho. O Ranielli, cara, o Ranielli briga pra ser melhor em campo, hein? O Ranielli briga pra ser melhor em campo. Eu vou dar o melhor campo pro Ranielli, velho. O Ranielli foi muito bem defensivamente, botou o Viveiros, artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro, no bolso. Vai ficar com o melhor da partida, acho que é merecido. Melhor em campo aí pro Ranielli, uma partida muito sólida defensivamente, ganhando todas as divididas, sendo crucial na velocidade em algumas escapadas com bola nas costas
do Mateuzinho que estava improvisado na esquerda. Então gostei muito do jogo do Ranieri, foi uma ótima partida e eu acho que o Diniz pode começar a utilizar o Ranieri nessa posição, dado algum problema de lesão ali dos zagueiros. Eu acho que o Ranieri se provou hoje que ele pode ser bem útil jogando nessa posição. Acho que como lateral direito era uma invenção muito grande do Diniz. Agora, como zagueiro, parece ser interessante. Claro que é um jogo só, mas o Ranieri já fez essa função durante outro período da carreira, como eu já disse, e parece um jogador interessante para ficar na zaga. Na lateral esquerda, o Mateuzinho improvisado. Boa partida do Mateuzinho. Para quem está fora de função, com o pé trocado, fez uma partida bem sólida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Gostei do jogo do Mateuzinho. Como eu disse, foi aí o cara que participou, né, da principal jogada do Corinthians no primeiro tempo. Fazia bastante ultrapassagem ali pelo lado esquerdo. Gostei, vai ficar com uma nota boa aí o Mateuzinho. Indo para o meio de campo, o Alan, boa partida do Alan, como eu disse também durante a análise, a melhor partida do Alan com a camisa do Corinthians, forçando menos aqueles passes malucos. Ele forçou um agora no final do segundo tempo, de doido, mas não dá, né? Eu acho que ele vem forçando menos, errou muito menos, foi crucial também para proteger ali a entrada da área, ajudou muito na saída de bola, gostei do jogo do Alan. Já pelo lado do Carrilho, cara, o Carrilho ele anda muito apagado, né? O Carrilho tecnicamente é um jogador diferente, mas parece que não tem mais o ritmo. Obviamente já tem 36 anos, né? 35, 36 anos, se não me engano, essa é a idade do Carrilho. Então, né, sente, né, muito jogo. Ajuda até na saída de bola, mas assim, muito lento, né? O Carrilho já era um jogador mais lento e tal, que arrancava na hora certa. Hoje o Carrilho ele anda muito parado, ele dá alguns passes displicentes, me irrita um pouco. Vai ficar com uma partida ruim, o Carrilho. Acho que ele poderia ter sido mais participativo. Acho que o Carrilho tem qualidade para fazer um jogo do nível do Alan, por exemplo. Sendo participativo mais na saída de bola, conseguindo achar uma inversão ou outra, sendo importante também para ajudar na criação de jogadas no ataque. Carrilho ficou ali muito preso, acho, para ajudar na saída de bola e acabou errando alguns passes bobos e tal. Vai ficar com uma nota ruim o André Carrilho. Ainda no meio de campo, o Zaccaria Labiad, até o momento que ele jogou, fazia um bom jogo, fazia um jogo interessante. Torcemos muito para que o Labiad não tenha uma lesão tão séria. A imagem foi feia, infelizmente. Eu imagino que com a imagem que eu vi é uma lesão seríssima, né? Lesão de ligamento cruzado anterior, mas veremos. Muita culpa do gramado e dessa péssima gestão do Osmar Stabile que conseguiu estragar uma das melhores coisas que o Corinthians tinha, né? Que a gente batia no peito para dizer que a gente tinha o melhor gramado do Brasil. Hoje nem isso a gente consegue fazer mais, por conta dessa diretoria responsável. Mas o Labiad fazia uma boa partida, vai ficar com a nota boa. Quem mais? Matheus Pereira. Matheus Pereira acho que participou um pouco do ataque, errou alguns passes que me estressou um pouco, mas acho que não fez um jogo de todo mal, não. Acho que o Matheus Pereira ainda é muito pesado. Acho que ele precisa jogar um pouco numa função um pouco mais para trás. Não sei se eu gosto tanto dele nessa função um pouco mais avançada, mas não prejudicou não. Vai ficar com uma nota regular o Matheus Pereira. A galera do ataque, aí sim vai ter nota bem baixa. Para mim, o Dieguinho vai ficar com nota péssima, totalmente inerte no primeiro tempo. Não conseguiu fazer ali a jogada principal, né, dele, que é esse 1 contra 1. Não conseguiu aparecer pro jogo, sumido, vai ficar com nota péssima. E para mim, o péssimo dos péssimos, né, o pior em campo, foi o Jess Lingard. Me estressou num nível colossal. Erro de passe várias vezes no jogo. Embolsado pelo zagueiro do Atlético Paranaense, apanhando da bola, extremamente pesado, assim, jogo muito ruim do Jess Lingard, inclusive, né, desde aquela vitória contra o Peñarol, que ele jogou pra caramba, o Lingard caiu muito de produção. Veremos o que vai rolar, mas desde aquele jogaço que ele fez contra o Peñarol, né, ele, assim, sumiu, né, desde lá o Lingard não consegue desempenhar, talvez nessa função de falso 9 seja algo pior para ele, mas era como ele jogava na Coreia do Sul. Então, assim, fica um pouco difícil da gente entender. Veremos como vai ser os próximos jogos. Agora, com a lesão do Yuri e com a volta do Memphis, a gente não sabe quando, o Lingard deve ganhar bastante minutos nessa função de falso 9. Espero que ele consiga render alguma coisa, mas hoje foi bem fraquinho, para mim o pior em campo, como eu já disse. Quem veio do banco? Vamos começar com o Caio César e com o Yuri Alberto. A nota deles vai ser boa para ambos, mudaram o patamar da equipe no segundo tempo. Caio César mais uma vez sendo incisivo, né, sendo muito importante para puxar contra-ataque, nesse drible com 1 contra 1, para tentar a finalização de fora. Jogador arisco, que arrisca muito, é um dos melhores jogadores do Corinthians aí na temporada, sem sombra de dúvidas, boa partida para ele. E o Yuri Alberto, durante os
20, quase 30 minutos, né? Que ele machucou ali com 31, 30 minutos. Né, durante os 30 minutos que ele jogou, foi crucial, criou as principais chances de gol do Corinthians, né? Só não fez o gol por conta do goleiro Santos ter feito baitas defesas. Então, assim, foi muito bem o Yuri mais uma vez. Boa partida. Torcemos para que ele volte o mais rápido possível, que ele se recupere, que não seja nada tão grave, né, nessa posterior da coxa do Yuri Alberto. A parte melhor, né, de tudo isso é que o Yuri Alberto é um jogador que se recupera rápido. Eu espero que mais uma vez ele consiga vencer essa lesão de forma rápida. Terminando então essa galera do banco, né, indo para Breno Bidon e Garro. Cara, o Breno e o Garro, o Breno vai ficar com uma nota regular, porque foi, assim, pouco importou o jogo do Breno, não acho que ele tenha conseguido mudar alguma coisa e bem nesse momento que ele entrou, não achei que ele foi participativo. A mesma coisa pro André, que entrou no lugar do Carrilho, pouco tocou na bola, não consegui ver nada demais, então vós dois ficar com nota regular. Normalmente até deixo sem nota, mas dessa vez eu vou dar o regular pros dois. E o Garro vou falar que foi ruim, porque quando o Garro entra, eu tava pedindo o Rodrigo Garro e ele entrou meio que desligado. Acho que ele entrou meio aéreo no jogo, poderia ter entrado melhor, cobrou alguns escanteios muito mal, me irritou um pouquinho, de leve, tentando cavar algumas faltas bizarras também o Garro. Mas é isso, né, senhores? Então, fim de vídeo por aqui. Mais um pós-jogo que fica pelo caminho. O Corinthians conquistou um pontinho. Não é de todo ruim, mas dava para ser 3 pontos, né? Dava para ir para essa pausa para o Campeonato Brasileiro, né? Porque agora a gente vai ter 2 jogos da Copa do Brasil com 3 pontinhos na bagagem, o que jogaria a gente para posições mais acima. Mas não tá de todo ruim, não. Acho que um pontinho contra o terceiro colocado, se você olhar para a tabela, não é péssimo. E se você olhar para o confronto em geral no ano, 2 jogos contra o Atlético e nenhuma derrota, contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, não tá mal não. É isso, espero que tenham gostado de mais um pós-jogo. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal do Loucos por Ti. Não esqueça também de hypar e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e a gente forme uma baita de uma comunidade de corintianos por aqui. E é claro que você não se esqueça de seguir o Loucos por Ti, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, porque por lá você fica 100% inteirado de tudo que está acontecendo no Timão. Fechou, família? Só agradece a todos vocês. A gente volta na segunda-feira, né, para falar do jogo da ida da Copa do Brasil. Espero que com um sorriso no rosto depois de uma vitória ou de pelo menos um empate conquistado lá em Porto Alegre. Fechou? Até a próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!